Uma dúvida recorrente que surgiu em relação à atividade devia-se à maneira de como as sílabas se classificariam em perspectiva da tonicidade. Por isso, o vídeo aqui estaria a ser produzido. No caso, viremos a estudar de uma forma um pouco mais detalhada do que aquela que fora transmitida originalmente na aula, o seguinte: como em relação à posição da sílaba tônica, classificam-se as palavras. Primeiramente, vale distinguir o que é sílaba átona de sílaba tônica. A sílaba átona é a sílaba mais fraca, enquanto a sílaba tônica é a sílaba mais intensa. Se uma palavra apresentar mais de 2 sílabas, apenas uma será tônica, enquanto todas as demais serão átonas. Ou seja, a sílaba tônica é aquela sílaba que se destaca, é a sílaba mais forte, a sílaba mais intensa de uma palavra. Vamos tomar como exemplo a palavra teclado. Se eu perguntar para você, qual é a sílaba tônica de teclado? Talvez em primeiro momento seja necessária uma reflexão. E olha só que curioso. Pelo fato de sermos falantes nativos da língua portuguesa, nós sabemos como pronunciar corretamente o teclado, mas muitas vezes a ênfase que nós atribuímos quando construímos as nossas sentenças verbais é automática e acabamos não pensando, nossa, olha mesmo, eu enfatizo uma sílaba para além das demais. Então, sim, existe uma sílaba mais forte, contudo, qual sílaba seria esta? Vale um exercício maior para que consigamos identificar. E quanto a isso, não há problema algum. Mas vamos lá. Vamos pegar a palavra teclado. Como perceber com a sílaba tônica? Fazendo testes. Qual o primeiro teste? Vamos tentar enfatizar sílabas diferentes. Quando nós chegarmos na palavra que queremos, que é teclado, aí sim conseguiremos perceber, olha só, eu estou enfatizando a sílaba correta. Então vamos lá. Teclado. Eu poderia dizer teclador, enfatizando a sílaba do. Teclador é teclado? Não. Não guardam correspondências em termos de prosódica. Há algo estranho. A sílaba que eu enfatizei do não é a sílaba mais forte e regular de teclado. Tudo bem. E teclado? Aqui eu estou enfatizando o K. Teclado. Sim, teclado é teclado. Então, de fato, o K é a sílaba tônica, a sílaba que eu mais enfatizo. E teclado? Teclado é diferente de teclado. Então, de fato, não é o T que eu estaria a enfatizar. É clá. Teclado. Clá é a sílaba mais forte. E, neste caso específico, trata-se da penúltima sílaba, a sílaba mais intensa. Pois bem, mas pensando nestas características, a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba, como se estruturam as classificações da tonicidade das sílabas em geral? Da seguinte maneira, existem 3 categorias: as palavras proparoxítonas, as palavras paroxítonas e as palavras oxítonas. O que seriam as palavras proparoxítonas? São aquelas que apresentam a antepenúltima sílaba mais forte. E estas palavras, em regra geral, sempre apresentarão acentuação, ou seja, são palavras necessariamente acentuadas. Os exemplos trazidos em aula foram 2, médico e a própria palavra proparoxítono. Reparem, médico, de trás para frente, eu tenho a última sílaba com o co, a penúltima sílaba o dio e a antepenúltima sílaba o mé. E é o mé que eu enfatizo, médico. A sílaba mais forte é o mé. Antepenúltima sílaba, a palavra proparoxítona. O mesmo acontece com a própria palavra proparoxítona. Proparoxítona. De trás para frente, nós teríamos última sílaba na, penúltima sílaba to e antepenúltima sílaba xi. Proparoxítona. E o xi é aquilo que eu estaria por acentuar. Portanto, a antepenúltima sílaba, como sendo a tônica, é uma proparoxítona. Tudo bem? Agora avancemos. E as paroxítonas, o que são? São as sílabas que apresentam enquanto força maior, estando na posição de penúltimas, tudo bem? Ou seja, ocorrem as paroxítonas quando a penúltima sílaba for a mais forte. E os exemplos de aula trataram-se de boneco e estudante. Boneco, de trás para frente, co, que seria a última sílaba, e né. Boneco, né, penúltima sílaba mais intensa. O mesmo vale para estudante. Estudante, ou seja, de trás para frente, última sílaba T, penúltima sílaba dan. E é o dan que eu enfatizo, estudante, paroxítono. E por fim, as oxítonas. Os exemplos foram lugar, última sílaba acentuada. Ou seja, o que são as oxítonas? São as palavras que apresentam a última sílaba mais forte. Então, em lugar,
como eu pronuncio lugar, eu enfatizo o gar. E o mesmo acontece com avião. Avião. É o ão que eu dou ênfase quando eu pronuncio a última sílaba mais forte. Tudo bem? Então, recapitulando. Proparoxítonos. Antepenúltima sílaba mais forte. Eu tenho que começar do final e chegar na antepenúltima sílaba. Ao identificá-la como mais forte, eu estarei diante de uma proparoxítona. Em regras de acentuação, essa palavra necessariamente deverá ser acentuada. E quanto às paroxítonas? São as palavras que apresentam a penúltima sílaba mais forte. E, aliás, são as mais frequentes em língua portuguesa. Daí, neste caso, o que eu irei perceber de trás para frente é a penúltima sílaba mais intensa, como em boneco e como em estudante. Tudo bem? E, por fim, as oxítonas, que são as palavras que apresentam a última sílaba mais forte. No caso, os exemplos lugar, avião, ou seja, a última sílaba, aquela que finaliza a palavra como sendo a mais intensa. Tudo bem? Espero agora haver esclarecido esta dúvida que se mostrou relativamente recorrente. Qualquer que seja o questionamento ou necessidade de esclarecimentos, estou à disposição. Tchau, tchau.